não germina, um ovo que quebra de fora para dentro, vira omelete, morre sem ter nascido. Então as ideias só têm valor e importância se são compartilhadas, que é o que a gente está fazendo aqui. Pólens ao vento, em busca de canais livres para manifestação. Ou seja, as ideias não nos pertencem, pelo menos exclusivamente. Pertencem a todos, ao todo, a esse momento. São frutos do tempo. Todo momento tem uma qualidade. Tudo que nasce, surge nesse momento, está completamente impregnado dessa qualidade. Esse é um conceito, é uma ideia concebida e compartilhada por Jung a partir do meado do século passado, que pelo seu rigor científico consegue enxergar fenômenos, coisas que o pensamento científico não consegue ver. Ou quando vê como raras exceções, como coisas que não podem ser empiricamente comprovadas, porque são fenômenos que não estão sujeitos às leis de causa e efeito. Eles estão conectados entre si por algo muito mais além do que a probabilidade do acaso, pelo seu sentido e significado. Então são as coincidências significativas. Sabe quando faz sentido? Aliás, só faz sentido o que é sentido. Então, eu vou dar um exemplo de sincronicidade. Eu estava atendendo uma pessoa e falava do paradoxo entre amor e liberdade. Como é difícil a gente conciliar esses dois valores. E aí eu lancei uma provocação. Mais vale 2 pássaros voando do que um na mão. Aí, aquela sensação assim, estranha. Isso não significa ter 2. Porque é aí que ninguém voa, né? Na congregação da nada. Mas os 2 juntos, na mesma direção. Naquele momento, na janela, você conhece lá no parapeito da minha janela, pousam 2 pássaros. O pensamento fica suspenso. Algo extraordinário estava acontecendo ali. A sincronicidade. Pássaros, pensamentos, não existe nenhuma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra, mas profundamente ligados pelo sentido e significado. Parece mágica, né? Mas não. A sincronicidade é algo assim tão intangível, tão terreno, como é o campo gravitacional que atrai o fluxo das águas. O campo gerado por essa percepção da sincronicidade atrai o fluxo de significados. A gente percebe que o universo funciona e que a gente pertence a esse universo que funciona. Ok? Esse momento que a gente está vivendo aqui é um momento de grande sincronicidade. Que, assim, por que eu estou falando tanto disso? Porque a sincronicidade ela é uma ideia semente do que a gente chama o pensamento sistêmico, que vê o mundo através de relações e interconexões, onde tudo faz parte do todo. E o todo é muito mais do que a soma das partes. Está claro essa ideia? Mas a gente tem também a percepção de que esse pensamento não é tão novo assim, meados do século passado, porque os antigos, e os muito mais antigos ainda, já tinham essa percepção desse sentido de pertencimento e de unidade. Mas eles não tinham um tipo de pensamento amadurecido
científico, racional, nessa direção, que usava mitos, símbolos, aforismos, às vezes metáforas, para transmitir essa mesma ideia, que ao longo do tempo foi amadurecendo e ganhando outras formas. Então a gente poderia dizer que a tábua esmeraldina é uma dessas versões desse pensamento sistêmico. Tem 4.000 anos antes. O que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima para que se cumpram os mistérios da vida. Também poderia falar de assim na terra como no céu, ou há tempo para tudo sob o sol. São ideias que traduzem o mesmo tipo de percepção desse pensamento que tudo faz parte do todo, e o todo é muito mais do que a soma das partes. Por exemplo, esse momento é um momento sincrônico. Exatamente há 10 dias atrás, o mundo inteiro assistiu a esse fenômeno que, para mim, quando eu assisti pela primeira vez, um fenômeno raríssimo, que acontece uma vez a cada 243 anos, pelo menos nessa direção do espaço, que para mim, quando eu assisti em 2004, teve um impacto, como se você vê aquela bolinha preta dentro do Sol, como se estivesse fecundando uma nova consciência, como se fosse um novo galáctico, a fecundação de uma nova consciência. Milhares de pessoas, teve um momento que a internet tinha simultaneamente 600.000 pessoas olhando para um ponto fora do planeta, dentro do Sol. Luz, consciência, fonte de vida, energia, como se todos estivessem observando um sinal. Algo, caramba, que coisa interessante. E que há muito pouco tempo atrás, pouquíssimas pessoas tinham possibilidade de ver. E isso acontece exatamente no dia 5 de junho de 2012, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Coincidência? Sincronicidade? Por quê? O mundo todo olhando para o planeta, num momento em que o planeta está olhando para o mundo. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, milhares de pessoas de diversos países do mundo todo, chefes de Estado, pensadores, cientistas, pensando no futuro do planeta. 20 anos depois da Eco 92, que lançou um monte de sementes de sustentabilidade, de mundo verde, selo verde, alfabetização ecológica. Parece que existe uma consciência emergente, como se fosse a percepção de um futuro emergente. Paulo, não existe nenhuma relação, pelo menos comprovada, de que isso que está acontecendo no céu tem relação com o que está acontecendo na Terra. Não se pode ver, enxergar, através das leis de causa e efeito, a relação entre esse fenômeno celeste e os acontecimentos terrestres. Porém, esses dois eventos estão profundamente interconectados pelo seu sentido e significado. Portanto, sincronicidade. Ok? Então eu fui pesquisar e ver que significados são esses. Primeiro, a beleza e a elegância desse ciclo. Que a cada 1 ano e 8 meses, Vênus e o Sol se encontram, fazendo um desenho de uma estrela perfeita, de 5 pontas, ao longo de 8 anos. Isso é interessante. Por quê? Primeiro, assim, esse é um padrão matemático que se repete e se expressa em todas as formas da natureza
que obedecem ao desenvolvimento em espiral logarítmico. E foi identificado isso por Fibonacci. Vocês conhecem a regra de Fibonacci? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21. Todas as formas que se manifestam na natureza em espiral logarítmica obedecem a essa mesma proporção da estrela de 5 cordas, que acontece nesses lugares do zodíaco. Essa agora tem pelo menos alguém sabe lidar com isso? Onde é que aperta o laser aqui? Tem? Quer um laser? Um laser. Só para mostrar. Então, essas pontas, elas acontecem assim, com essa periodicidade. A cada 8 anos, elas vão repetindo no nosso mapa, como que definindo um código. Poxa, obrigado, a nossa vida. E agora, né, dia 5 de junho de 2012, a próxima vai ser em janeiro de 2014, mas está vindo lá do Escorpião, que foi em 2010, 28 de outubro. Então, ao longo de 8 anos, Vênus forma esse desenho no céu, esse ciclo de conjunções, é quando Vênus se aproxima mais da Terra. E essa é uma conexão muito interessante, justamente pelo seu padrão geométrico e matemático, que está estruturado num processo natural de desenvolvimento, como eu falei, das formas em espirais, onde a parte pequena do braço da cruz, né, está para a parte maior, um X, como a parte grande está para a parte menor. Então a gente tem todo isso, fica mais claro nessa figura aqui, né? Depois que a gente vê a regra de proporção, que é o lado pequeno da cruz, se manifestando, né, em relação ao lado maior com o lado total pelo lado maior. E assim as espirais. Desde os náutilos, das formas mais simples de vida, né, o caracol, até passando pelos girassóis. Os girassóis são também uma forma interessante, que ela tem 21 sementes do lado de lá, né, e 34 do lado de cá, ou 34 e 55. Então tem essa proporção que obedece como um código estabelecido pela natureza. As partes do corpo humano também obedecem exatamente essa proporção. A hélice dupla do código do nosso DNA obedecem às formas em espirais, até as galáxias que se expressam dessa mesma forma. Então parece que há uma ligação matemática de processo de desenvolvimento das formas em espiral com esse ciclo de Vênus, com o Sol. E que, na verdade, olhando astrologicamente, esse ciclo ele se repete a cada 121 anos, porque ele se repete a cada 243 anos na ponta de Gêmeos. Mas daqui a 121 anos vai fazer na ponta de Sagitário. Então, Sagitário e Gêmeos, a gente percebe como sendo o eixo do pensamento. Não sei se vocês já estudaram alguns autores que falam da formação do pensamento, do sistema de crença, como que o pensamento está ligado àquilo que a gente acredita. E aí eu percebi que todas as vezes que esses dois planetas, nessa espiral de desenvolvimento, se encontraram em outras épocas do mundo, aconteceu verdadeiros saltos de consciência significativos na forma que o homem percebe a sua relação consigo mesmo, a sua relação com o planeta. Tem uma água aí, na garganta seca. A sua relação com o universo. E aí eu trouxe algum desses fatos para a gente refrescar a memória, né? Lembrando que Sagitário e Gêmeos são as duas constelações que o plano da nossa galáxia corta o plano da eclíptica, como se houvesse uma pontuação e a gente estivesse olhando de onde a gente veio para onde a gente está indo.
são algumas informações para a gente perceber aonde a gente se encontra no universo. Aquele quadradinho ali, né? Dentro de um processo que se move na direção de para onde estamos indo. Por exemplo, a Terra numa velocidade de 30 km por segundo em volta do Sol. 2. Eu já estou lá perto de Niterói. Não, Niterói é pertinho. A gente não tem a percepção desse constante movimento, em que tudo se organiza por uma espécie de uma ordem intrínseca que existe no universo. Pois bem. E Sagitário também acontece aí, ó, isso pouca gente também sabe, é onde tem o centro da galáxia. Um lugar que chama-se um buraco negro, que é um ponto que tem a força de bilhões de sóis, para onde tudo converge. Eles passaram anos fotografando isso só para ver o que acontecia ali, e nada acontecia no buraco negro. E, de algum modo, perceberam que 94, 95% do que se conhece no sistema, no mundo, no universo, ou é buraco negro, ou massa negra ou energia escura. Massa escura ou energia escura. Ou seja, eles conhecem muito pouco de tudo. Esse é um acesso que a gente está começando a ter. E que cada vez que esses planetas se encontram, Gêmeos e Sagitário, mudanças de percepções significativas acontecem. Aí eu trouxe algumas imagens para isso. Aqui mostra também uma outra coisa que eu introduzi. Aspásia falou da sensibilidade dos artistas, dos pensadores, dos poetas. Botticelli representando Vênus nascendo dentro de uma concha. Ele consegue unir o mito de Afrodite com uma ordem intrínseca do universo, que é o Nautilus, que obedece a essa mesma proporção, e representando o ciclo do planeta, do universo. Se ele tinha consciência disso ou não, isso não é um assunto que eu possa falar, mas que ele era a expressão de uma ideia que chegou ao seu tempo, isso eu não tenho dúvida. Ok? Pois bem, então a gente vai até buscar os eventos sincronísticos. Até quando se tem uma notícia de um fato muito sincrônico, que foi a chegada de Cortés na América. Entre 1518 e 1526, onde as inteligências não aprendiam a raciocinar, ok? Elas acreditavam, elas desenvolviam o crer verdades, aprendiam a crer verdades que eram impostas. Porém, já havia uma percepção dessa relação no sentido de pertencimento, de unidade. Mas dentro do pensamento mágico daquela época, Montezuma acreditava que quando Vênus chegasse nessa ponta da estrela e nascesse do mar, chegariam do céu Quetzalcóatl, o Deus, o Senhor do Amanhecer, homens brancos e barbados, que trariam, de alguma forma, as boas novas desse novo mundo, ou a destruição do velho mundo. E sem a menor resistência, conta a história. Ele entrega a chave do Império Azteca para Cortés, que em 2 anos, justamente dentro desse período, se eu não me engano foi 1519, 1520, extermina o Império Azteca. Sincronicidade. Ok? Pois bem, na sequência, Fernando Magalhães ele faz a primeira circunnavegação, que significa a primeira experiência mesmo empírica de que a Terra é redonda. Algo mudou, né? Poxa, a Terra é redonda. Depois que eu fiz a primeira circunnavegação, a Terra, agora eu tenho a experiência da Terra ser redonda.
Isso acontece exatamente dentro daqueles 8 anos, porque esse ciclo de 243 anos, eu não falei no início, acontece em pares de 8. Por isso que eu falei que eu, em 2004, assisti essa conjunção com o telescópio lá em Brasília. Em 2012 é outra ponta. Daqui a 243 anos, novamente, vamos ter outro trânsito desse. Copérnico também, ele nesse momento publica seus primeiros tratados, mas apenas hipóteses, porque não tinha ainda a experiência, a possibilidade da experiência de que a Terra girava em torno do universo. Isso é um salto de percepção da relação do homem com o planeta. Mudança da percepção matemática do modelo do universo. Vênus, isso já em 1631, muito pouca gente tinha possibilidade de observar isso, mas serviu, essa observação de Vênus serviu para ajustar um pouco mais a percepção das distâncias que existem no sistema solar, né? Por exemplo, Kepler achava que Vênus ia quase cobrir o Sol, ou chegar à metade do Sol, e a gente acabou de ver que é uma bolinha pequenininha, né? Então, por separação, paralaxe, eles conseguiram minimizar essa distância entre o pensamento subjetivo e o pensamento matemático científico. Galileu também, ele publica, dentro desse período, diálogos sobre os 2 sistemas de mundo, que é uma ratificação do pensamento de Copérnico, dentro desses 8 anos, 121,5 anos depois. Então, me parece que essa conjunção, ela está ligada com saltos de percepção da relação do homem com a sua posição no universo. Depois, na outra conjunção, eu achei esse fato interessantíssimo, porque também fala da percepção da relação do homem consigo mesmo, né? Rousseau, ele publica seu contrato social. Todos os homens nascem livres e iguais por natureza. Existe um boom da revolução industrial. Os produtos começam a se tornar acessíveis para consumo ali, dentro desse período, dessa década de 60, quando aconteceu um trânsito que naquela época foi observada apenas por 120 astrônomos de diversos países no mundo todo, como se eles estivessem ensaiando uma espécie de rede planetária. Porém, 120 pessoas apenas observaram. E dali, pelas posições e pelos cálculos, foi criada a unidade astronômica. Então, o pensamento matemático chega a uma maturidade. E, em função dessa maturidade, começa a se constituir todo o pensamento cartesiano, materialista, objetivo, de fragmentação da realidade, do mundo à parte do sujeito. Ok? Pois bem, em 74, também aconteceram novas percepções. 1874, quando se estabeleceu, ainda observando Vênus, as linhas do imaginário de Greenwich, para se ter uma localização no planeta Terra de uma forma mais precisa. E chegamos então ao trânsito de 2012. Quanta coisa que aconteceu, que salto foi esse, que em menos de 121 anos, ou 243 anos, de 120 pessoas observando, para talvez mais de 1 milhão de pessoas, olhando com seus laptops, tablets, notebooks, pelo site da NASA, algo no céu, como se estivesse vendo um sinal. Que sinal é esse? Seria a fecundação de uma nova consciência? De uma nova percepção do homem com o planeta? Ou, a partir da percepção científica, da sua maturidade, da excelência científica,
sabemos que somos constituídos das mesmas substâncias das estrelas, que obedecemos aos mesmos padrões matemáticos de desenvolvimento em espiral das moléculas de hélice dupla do DNA até as galáxias, não seria uma percepção da nossa natureza cósmica? Somos seres cósmicos. Pertencemos a esse universo. Essa consciência da relação do homem com a natureza, e que somos o único ser nesse planeta que pensa. Somos a parte pensante da natureza, como se fossem células cerebrais. E por isso temos responsabilidade, sim, né, de cuidar da natureza. Né? Pensamos na natureza. Temos essa relação consciente. Esse salto de consciência que estamos dando na maturidade da ciência despertou o que eu chamo a genialidade humana. As Pazes citou com detalhes assim, esse salto. Onde é que estamos, até onde estamos indo? Só que ao mesmo tempo, como se tivéssemos libertado o gênio da lâmpada, o gênio construiu a aldeia global, mas também construiu mecanismos de controle da natureza e explorando a natureza como se ela tivesse recursos infinitos. O gênio construiu ou libertou a energia da matéria e construiu usinas nucleares para iluminar o planeta todo, mas também arsenais que podem destruir o planeta milhares de vezes a quantidade de bomba que tem em volta do planeta pode. Enfim, o homem construiu cidades, países, destruindo as matas, destruindo essa genialidade, né? esse gênio científico, esse pensamento, esse tipo de pensamento controlador e tirânico do próprio ego. Porque, ancorado nessa lente, a gente se toma responsável, sim, mas também senhor, né, da minha vontade, e também responsável pelas consequências disso. Quanta tirania nisso! Tirania do próprio ego, porque isso cria expectativas de alcançar resultados e frustrações e culpas, quando os mesmos nem sempre nos pertencem, nem sempre é considerado imponderável a incerteza que foi dita aqui. Então o gênio, ele saiu da lâmpada e virou para o homem e falou assim: agora você tem direito a um último pedido, porque depois eu vou destruir o mundo. E aí o homem olha para o gênio, olha para a lâmpada, olha para o mundo e olha para o sinal. Aquele sinal que está lá no céu, todo mundo viu. Vira para o gênio e fala: volta para a lâmpada. O pensamento sistêmico, sem pensamento mágico, sem pensamento científico, é Montezuma. As crenças, eu acho, isso deve ser, ou eu acredito, vai chegar um Deus. O pensamento científico, sem o pensamento sistêmico, é como o gênio, pode destruir o mundo. Os dois juntos, como os pássaros, na mesma direção, talvez estejam inaugurando uma nova percepção da relação do homem com a sua natureza, com o planeta, com o universo, como se o ovo
estivesse quebrando de dentro para fora. E algo extraordinário estivesse por nascer. É como se cada um de nós aqui tivesse ouvindo chamar. O que podemos fazer com as nossas ideias, com a nossa percepção de mundo? Um chamado para sair dessa aldeia, para romper os limites dessa aldeia que tiraniza ali no Facebook, que tiraniza as gerações que não se tocam com os vizinhos dos seus apartamentos. Estamos sendo chamados para romper essa fronteira, né? A fronteira da nossa percepção de isolamento de cada qual em relação ao outro. Então, é como se uma intuição muito profunda sobre a própria natureza e a natureza das coisas estivesse emergindo. É a percepção da emergência de um futuro grandioso que nos espera. Então, para terminar essa observação, essa ideia que eu estou compartilhando, me ocorre que precisamos sim compartilhar essas ideias. Porque não faz sentido a gente ter uma percepção que se tiraniza em si mesma, ou se torna meramente autorreferencial. Então, eu sugiro que possamos compartilhar essas ideias, essas e outras. Se estamos vivendo conectado no mundo, todo conectado, é como se estivesse chegando nesse momento de mundo várias sementes em busca desses canais livres para manifestação. Somos moinhos, captamos ou não essas ideias. Quantas ideias que a gente já teve que deixou ali de lado? Depois, eu tive essa ideia, o outro fez. E quantas ideias que a gente fez e não vingaram? Por quê? Tem tempo para tudo sobre o sol, sobre o céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de compartilhar ideias. Essa ponta de Gêmeos é o polinizador de ideias. Essa ponta é para que todas essas... Eu acabei de participar de um evento mundial onde tinham pensadores de diversos segmentos, artistas, cientistas, falando dessas mesmas ideias. Jean Cousteau, filho do Jacques Cousteau, falava da importância do homem ter saído da Terra para ver o que estava acontecendo com o seu habitat. O José Cordeiro, cientista da NASA, falava sobre a possibilidade científica da imortalidade do homem. E coisas que estão sendo desenvolvidas, estudadas profundamente, porém, agora, integradas com essa consciência de que tudo faz parte do todo. Então, estamos vivendo um jardim de sementeiras. Não poupem suas ideias. Lancem ao vento. Se a gente tem um punhado de ideias na mão, e a gente, mesmo que esteja deserto, lança, se uma pegar, ali não vai ser tão deserto assim. Vai ter uma planta. E se o outro que vem atrás faz a mesma coisa, vão ter duas. E se cada um faz a sua parte, olha, agora que a gente sabe que o planeta é redondo, que o tempo é cíclico, quando, com certeza, passarmos de novo por ali, no mínimo vai ter um oásis. Ok? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção.